Social da União. O secretário de Previdência e Trabalho disse que a proposta que permitia a suspensão de muita coisa precisa ser disciplinada. E é importantíssimo, por exemplo, nesse caso, mostrar o intérprete Libras bem do lado de quem fala. Mas bem do lado, assim fica difícil para o pessoal tirar a imagem dele. Afinal, os esteticistas da mídia nem sempre gostam de mostrar o intérprete. Nós precisamos de muitas coisas. O governo tem nas mãos ferramentas fantásticas de socialização de recursos. É o caso de Bolsa Família, tudo, né? E também atitudes coercitivas para viabilizar serviços essenciais. Gradativamente ele está soltando decretos e fazendo manifestações nesse sentido. Mas hoje de manhã, até comendo um pão, acertei, eu acho que uma semente. Felizmente não quebrei o dente. Quebrar o dente, um acidente dentário, é uma das piores coisas que pode acontecer numa fase como essas. Isso me lembra a responsabilidade dos dentistas, das associações dedicadas à saúde. Que orientações eles dão? Por exemplo, né? Como é que o carro deve ser? Nós podemos ligar o ar-condicionado dentro do carro? O que isso significa? Nós vimos na China todo o pessoal desinfetando as ruas asfaltadas. Na rua de terra, não sei se isso resolve, mas principalmente nas grandes cidades, aqueles caminhões passando e soltando, desinfetando ruas. Eles estavam no inverno, né? Lá o normal é a circulação do ar quente. Agora, e aqui? O filtro do carro deve estar cheio de coronavírus, talvez. E da rua, qual o ar que ele tira? A poeira. Ela não tem vacinação aí, fala em drive-thru. Isso é bom? É seguro? Agora é os velhinhos que vão dirigir o carro e vão pegar a vacina, passar pela vacina. Isso é só um exemplo, né? De quantos cuidados são necessários para a gente enfrentar o coronavírus. Por isso que eu insisto muito em que as pessoas vejam os canais estrangeiros de TV. Infelizmente, eles talvez sejam o Brasil do futuro, só que em ambientes onde a escolaridade, a cultura é muito superior, na média. Nós temos muito que aprender, só o ideal é que a gente aprenda com os outros para não ter que sentir na pele aulas que a gente teria vendo o que acontece na Espanha, na Itália, Portugal,
países latinos, o que pode estar acontecendo na África, mas lá não tem SUS, não tem nada. As estatísticas lá não são confiáveis. Felizmente aqui nós temos uma estrutura de saúde que poderá informar bem. E o irônico é que até agora, quem parece que informou errado foi um hospital em São Paulo dedicado a idosos. Lamentavelmente, pode ser que essas coisas tenham acontecido. Mas nós temos que ver tudo. E os condomínios, acima de tudo, que são cidades verticais, tem que ter um cuidado especial. O ruim é que o Brasil parece que exporta ou exportou álcool gel, né? E, sei lá, talvez até máscaras. Nós temos que criar restrições às exportações. Esse liberalismo suicida está mostrando nos Estados Unidos o que pode acontecer. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, Austrália. Os radicalismos ideológicos não ajudam ninguém. E nesse ponto, a gente tem que ser radicalmente a favor da cautela, da precaução, da prevenção. Felizmente, nós temos um excelente ministro da Saúde, que pratica de vez em quando a diplomacia, talvez por orientação do chefe. Não é hora de brigar com nenhum país do mundo, principalmente aqueles que são os maiores importadores do Brasil. Mas nós precisamos da solidariedade mundial, precisamos da solidariedade social, da solidariedade familiar, mas solidariedade cautelosa, né? E enfatizando serviços essenciais. Não vamos fazer greve como a Itália está fazendo, não, gente. Que loucura. E quando terminar, nós vamos ter que fazer o túmulo da enfermeira desconhecida, do médico desconhecido, dos heróis dessa pandemia, com chamas sagradas, arcos, sei lá, monumentos. Nossos artistas já podem até ir pensando nesse débito, que não poderá ser muito caro, afinal nós vamos ter que gastar muito. Mas isso é educação, né? Museus dedicados à pandemia, para educar as crianças, filmes, tudo. As crianças vão precisar de filmes especiais, né? Então, tudo isso, né, gente, é importante. Mas, infelizmente, direito de propriedade intelectual, às vezes, trava a gente filmar, copiar, botar nos grupos que a gente tem desse filme. O próprio caso aí da OMS, Bem, eles disseram tanta besteira no início que devem estar com vergonha do que fizeram. Mas agora, no desespero, tentam corrigir os equívocos iniciais. Nós precisamos aprender. E agora que o isolamento, o patrulhamento militar vem por aí, nossos militares vão ter que ser educados que, em vez de armas metralhadoras, vão ter que usar alto-falantes, vão ter que usar, talvez, algemas, mas não é dando tiro que nós vamos resolver. As UTIs já estão lotadas.
e os cemitérios não aguentam mais. Nós temos que aprender a enfrentar tudo isso. É um aprendizado num país tão grande que a Europa Ocidental caberia aqui dentro. A população concentradíssima em algumas grandes cidades e rarefeitas em grandes regiões. Felizmente, no Brasil já existe tecnologia de ensino à distância, online, offline. Quer dizer, o governo poderia estar produzindo milhões de pendrives, CDs e coisas assim, para distribuir nas comunidades isoladas, entre os indígenas, dentro dos quilombos, nas favelas. E às vezes o líder pode ter recursos para informar e usar o que a gente fizer. Mas cuidado, né? Porque nós temos aqui experiências diferentes. A qualidade dos produtos no Brasil, controle de qualidade, não imaginava uma situação como essa que nós estamos vivendo. E é muito complicado. Talvez o ideal fosse que as redes de televisão se dividissem e uma cuidasse de um assunto, outra de outro, as estatais, porque é público específico. Né? Nós precisamos informar todo o nosso povo. Né? E não é pouco que existe para informar. Felizmente, o coronavírus chega no Brasil num momento que talvez a gente consiga evitar muitos problemas, muitos erros, né? E isso é importante, né? Nós temos que aproveitar as experiências de outros países e tropicalizá-las. O que acontecer no Brasil poderá salvar muitas vidas na África, por exemplo. Vamos ser solidários.